Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado em suas mãos, e creio que por toda a nossa vida Ele vai continuar sendo o nosso Deus, a nossa força, a nossa luz, o nosso escudo, assim como Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele tem provado isso na nossa vida. Quero nesta oportunidade estar fazendo uso da palavra de Deus. Quero estar lendo em Josué, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então te fará prosperar o teu caminho, e então se prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Amém. Texto que acabamos de ler, aqui é onde Deus, Ele fala com Josué. E nesse texto ele enfatiza bastante o ânimo. Além das demais incumbências, ele fala do ânimo. O povo de Deus, que ele escolheu, elegeu para o seu reino, para o seu nome, para a sua glória, ele nasceu para o sucesso, nasceu para a vitória. E para isso, o ânimo sempre tem sido essencial. Coisa mais difícil é se relacionar com pessoas desanimadas, aonde em tudo ele vê dificuldade, e em tudo ele encontra barreira, e em tudo ele coloca dificuldade. Tudo está errado, vê erro em tudo. Mas quando nós deparamos com pessoas que Deus tem conscientizado que o ânimo, ele precisa fazer parte da nossa vida, nós nos encorajamos também. Moisés morre, Deus entrega a Josué a continuidade da missão, a continuidade da obra. E aí ele diz que ele precisaria ter ânimo. Ele ia estar do lado dele, usando ele como usou Moisés, capacitando ele como capacitou Moisés.
mas que ele fosse uma pessoa otimista. Ele dizia para que pudesse usar os mesmos recursos de Moisés, seguir os mesmos exemplos, ter a mesma conduta e ser otimista, defensor do povo, zelosa pelo povo, intercessor do povo, cuidadoso com o povo, que amasse o povo como Moisés amou, ao ponto de pedir que riscasse o seu nome no livro da vida, por amor a esse povo. E ele dizia: as mesmas coisas devem estar aí também em prioridade no seu ministério. Aí ele diz: te dei um povo, terra, responsabilidade, mas tem que ter ânimo para isso. Se não, terra, poder, nome, não significa nada, não vai resolver nada. Não adianta você ser um líder e não ser otimista, não contagiar o povo desse otimismo e não liderar com otimismo. Tem coisas, é claro, que tira o ânimo, várias coisas. E é claro que nós, como servos de Deus, sabemos que nós temos que fugir dessas coisas. O que tira o ânimo é pé nos dois barcos, não sabe o que quer, não coloca o coração naquilo que faz, é indeciso em tudo, não tem firmeza daquilo que fala, não é o exemplo daquilo que diz, e aí ele não frutifica. Aí aquilo não traz resultado. E todos os esforços que não têm resultados é frustrante. E isso tira o ânimo. E a pessoa acaba morrendo na fé. A amizade do mundo tira o ânimo também, porque o mundo tem um ânimo bem ao contrário do que é o ânimo espiritual. O ânimo deles é na carne. Viajar, divertir, fazer festa, não tem hora, não tem dia. Mas se for para um culto, uma oração, um jejum, aí não tem esse ânimo. Então a amizade com o mundo tira esse ânimo. E é disso que nós temos que evitar. Não fomos chamados para defender o mundo, mas para defender a fé. E eu sei que passar o dia, às vezes, se alimentando de tantas coisas materiais, o Espírito de Deus afasta. E aí, quando nós temos que gerenciar, administrar as coisas espirituais, o desânimo tem tomado conta. E às vezes nós a fazemos religiosamente, obrigadamente, sem ser com o coração, sem ser pelo amor,
Fazemos por fazer, aí não tem operação de Deus, não tem a aprovação de Deus, não tem a direção de Deus. E aí nós geramos pessoas desanimadas, pessoas religiosas, despreparadas na fé, desmotivadas na fé. Mas nós também lemos nas Escrituras, que é 2 Pedro 3, aonde diz para despertarmos com o ânimo sincero, o ânimo que ele tem a unção de Deus, que ele tem uma direção de Deus, que ele tem um objetivo de Deus, que ele traz sonhos de Deus e é produzido pelo Espírito de Deus. E esse ânimo, ele tem uma mistura de 3 coisas. E esse ânimo aqui é o ânimo espiritual. Porque tem ânimo que ele é manifestado por questão pessoal, motivado por interesses pessoais. Mas para falar desses ânimos espiritual, queria citar, pelo menos aqui dentro do nosso espaço, 3 personagens que nos deixam um exemplo de ânimo, mesmo em circunstância desanimadora, em circunstância que não oferecia nenhum motivo para estar animado. Primeiro, é 1 Josué 2, 1, aonde fala-se de Raabe. Esse ânimo é a fé, que tem o ânimo que vem de Deus, que ele é produzido pela fé. Josué manda espias a Jericó para ver a resistência deles, como eles reagiam. E eles precisam entrar às escondidas, para não serem percebidos ali. Porque eles estavam em pouco, se fossem percebidos, poderiam ser eliminados. Mas eles tinham que usar alguma coisa e entrar ali, cumprir aquela missão. Creio que já ali Deus o impulsionou de um ânimo de Deus, porque eles corriam risco de vida. E eles entraram na casa dessa mulher, Raabe, que a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E aí eles não deixavam suspeita, porque geralmente era uma casa frequentada por pessoas diferentes, e aí não levantava nenhuma questão de ver alguém diferente chegando ali. Jamais eles iriam suspeitar que fosse o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que estava na liderança de Josué, o povo que queria conquistar a terra. Porque eles pensavam, esse povo não faz isso, não vai entrar na casa de prostituta. Até eles sabiam que o povo de Deus precisava ter essa índole, essas qualidades de não se misturar com o pecado, com o erro, de não compactuar com essas coisas que desagradavam a Deus. Até eles respeitavam
o povo de Deus e acreditava que eles não tinham essa prática de vida. Não partia para essas questões. E o ânimo, ele sempre vai estar do lado de um lado. Ele pode estar do lado de um para conduzir ele à batalha, dar coragem, ou do outro lado do adversário. E no versículo 12 aí de 1 Josué, capítulo 2, Raabe acolhe essas pessoas e ela disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a terra, porque o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos nós estamos desanimados diante de vós, porque vimos falar do Mar Vermelho, e em nós não há mais ânimo, não há mais força, não há mais razão, não temos força para lutar, porque o vosso Deus é um Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não adianta lutar contra ele, ninguém vai vencer. Ele é um Deus invencível. Então nós aqui estamos todos desanimados. Mas ela, independente do povo, da nação dela, ela usou a fé, apesar de ser uma pessoa discriminada aqui pela família e pela sociedade, ela usou a fé para que nela pudesse então manifestar esse ânimo. Todos aqui podem estar desanimados, desencorajados, porque nós ouvimos que o Deus que vocês servem é um Deus grande, que ninguém para diante dele, que ninguém consegue vencer, ele é invencível. Então não vai adiantar nos organizarmos, por mais que tenham armas bélicas, exército bom, boas estratégicas, contra esse Deus não há essas coisas. Ele sempre vai vencer. Então vale a pena fazer parte desse exército. Vale a pena levantar a cabeça. Vale a pena padecer por esse nome. Porque ele é o nosso Deus, nós somos os seus exércitos e somos invencíveis quando somos dirigidos, guiados, instruídos por ele. E aí ela completa dizendo: agora como te fiz beneficência, faz comigo e a casa do meu pai. Eu entendo que se você está animado, seu inimigo está desanimado. Agora, se você estiver desanimado, ele está animado. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos uma vida segundo a vontade de Deus, nós temos razão para estarmos animados. Não é as más notícias, não é as coisas difíceis que aparecem, não é as montanhas que se levantam, não são as palavras negativas e desanimadoras que nos vai fazer perder esse ânimo, não. Nós estamos diante de um Deus que nos garante a vitória. Por mais numerosos que seja o inimigo, por mais bem organizado que seja os seus exércitos,
Há um Deus que rege um exército invencível, que é constituído dos seus servos que o aceitaram como Deus único e soberano nos céus e na terra. E nós precisamos aprender essa lição do ânimo. Porque se nós permanecer animado, o nosso inimigo sempre vai estar desanimado e estar desmotivado a nos atacar. E aí nós iremos, segundo a palavra de Deus, esmagar pelo poder da sua palavra gloriosa. O que ela fez nesse ânimo dela? Ela usou a fé para sair daquela situação que estava sentenciada à derrota e à morte. Mas o ânimo que ela tinha fez com que ela fosse atendida por aqueles homens. E por isso ela, usando a fé, que ela já estava sentenciada à morte, salvou ela e também salvou a sua família. E se ela estivesse diante daquela situação, desanimada também, ela não teria deixado seu legado, não teria deixado a sua história para nós tomarmos por base em nossos dias. Os espias disse a ela: traga tua família em tua casa e será salva. Ela usou a fé para salvar a sua família também. Então o ânimo nessa circunstância, ele só não nos condiciona a ir à guerra, a lutar, a vencer, a conquistar, como também nos capacita a levar outros a serem vitoriosos, a motivar outros a vencer também, a beneficiar outros também. Então, uma das coisas desse ânimo é a fé. A fé gera ânimo, porque a fé traz certeza da vitória. Segundo ingrediente desse ânimo espiritual é o entusiasmo. No dicionário quer dizer estar cheio de Deus. Entusiasmo quer dizer estar cheios de Deus. Não é um entusiasmo frívolo, aquele que tem 1001 ideia e não faz nenhuma. E tem pessoas que dizem: tô tão entusiasmado, tô tão animado, eu quero fazer, eu vou fazer. E aí você espera que ele faz. Você espera que ele ajuda, você espera que ele vai somar, e de repente aquele entusiasmo foi embora. Ele era emotivo, abstrato, tinha nada concreto, era produzido por questão pessoal. Quando chegou diante das necessidades, o entusiasmo foi embora. Diante da dificuldade, o entusiasmo deixou de existir. Mas o entusiasmo, que quer dizer cheios de Deus, é o entusiasmo de pessoa espiritual, que sabe o que quer, que sabe o que fala, que sabe para onde vai, que sabe decidir, que sabe batalhar. Josué capítulo 15, versículo 16, é um exemplo
desse ânimo e entusiasmo, Caleb disse: quem ferir a Kiriat Sefer e matar, darei a minha filha Axa por mulher. Aí aparece alguém ali, animado, entusiasmado, Otoniel. E ele aceitou. E ele feriu. E Josué deu a sua filha Axa por mulher. E aí deu para ele terra. E agora, o exemplo, na verdade, desse entusiasmo seria Axa, que ela olha para Otoniel, agora seu marido, e ela disse: a terra que deu, ela não tem água. A terra que o meu pai deu, ela não tem água. Ela não estava conformada com aquilo. E naquele tempo, ter água era como ser rei. Era a maior riqueza ali. Aí Otoniel, ela olha para ele e diz: pede para o meu pai lugar de água. Mas ele era conformado. E aí ele disse: ele já deu a terra, tá bom. Ele já deu muito. Isso são características de pessoas que não crescem. Tá conformado com aquele pouco. Tá conformada só com aquilo que está aos seus olhos. O entusiasmo dele é limitado. Mas Axa, ela era entusiasta. E quando a pessoa, ela se conforma com aquilo, com pouca coisa, ela não usa o ânimo para crescer. E aí, como ela era entusiasta, ela aproveitou o momento da alegria da festa. Aí ela foi para Caleb e ela pediu uma bênção. Ela aproveitou a oportunidade que Caleb estava ali alegre, que pessoas otimistas, entusiastas, animadas, eles não perdem oportunidade. Eles aproveitam tudo que vem na sua mão. Foi o que ela fez. Ela olha para o seu pai e ela pede que ele dê água também. Ela diz: dá-me uma fonte de água. E ele deu. A Bíblia diz que ele deu as fontes superiores e as inferiores. Porque os entusiastas, ele tem uma visão do amanhã. Ele tem uma visão do futuro. Ele tem uma visão do crescimento. Ele tem uma visão que rompe obstáculo. Ele tem uma visão que vai além da capacidade humana. Esse entusiasmo vem exatamente do ânimo espiritual. E o que mais que esse ânimo espiritual ele traz? A determinação. Zelofeade só tinha filha mulher, 5 irmãs. E naquele tempo, na lei, a herança, as terras só era ali dada, só herdavam os homens. Como diz lá em Números, capítulo 27.
Só os homens tinham direito. Mas elas eram determinadas, eram animadas, estavam ali para defender a sua fé. E elas disseram que não ia aceitar aquilo. Se comunicaram entre elas e disseram: vamos falar com Moisés. Vamos falar com quem resolve. E agora, se alguém dissesse: não adianta, é lei, porque era lei mesmo. E se ela se conformasse, ninguém vai mudar essa regra. Outros já tentaram. Outros já fizeram o mesmo, não conseguiram. Quem vai mudar uma lei? Se elas fossem desanimadas, se elas fossem pessoa pessimista, teriam perdido a oportunidade de ter a sua herança, de rever os seus bens, de tomar posse daquilo que já era dela. E é o que acontece em nossos dias. Às vezes alguém tem um sonho e sempre aparece alguém para dizer: você não tem nome, dinheiro, tem nem chance. Outros tentaram e não conseguiram. Pessoas com mais condições tentaram e não alcançaram. Mas quando o Espírito Santo ele está na vida de alguém, ele produz um ânimo sobrenatural, que as pessoas pensam, para ele não interessa. Se outros não conseguiram porque não usaram a fé, foram desanimados, pararam no caminho, desistiram cedo, perderam o foco, não atingiram o objetivo, deram ouvido para pessoas. Se elas tivessem pensado mesmo, ela nem tinha ido falar com Moisés. Mas alguém poderia dizer: não vai dar certo, como diz nos nossos dias. E nós podemos, animado pela palavra de Deus, com garantia da vitória e da promessa, dizer: não deu para Cicrano, Bertano, não deu para esse, não deu para aquele, porque não era crentes. Ou se era crentes nominais. Pessoas que não usavam fé. Pessoas pessimistas. Pessoas que sobreviviam na fé do outro. Pessoas que sobreviviam só mendigando orações. Mas aqueles que eles são animados para consagrar a Deus, através da consagração, eles têm uma intimidade que leva a ter ânimo em momentos difíceis, ânimo diante de coisas insolúveis, porque esse ânimo ele é produzido por questões sobrenaturais. Ele não é produzido por questões emocionais. O ânimo que vem por questão emocional, ele só é alimentado quando ele alcança, quando tem facilidade, quando vem muito fácil. Mas o ânimo que ele é produzido por questão espiritual, ele tem prazer de batalhar pelas coisas impossíveis. E foi o que elas fizeram.
Não olharam se era lei, se era decreto, se estava escrito, determinado, se estava selado. Esse ânimo espiritual, eles não olham por circunstância material. Se o juiz disse, se o promotor disse, se o médico disse, se o advogado disse. Esse ânimo ele está centralizado, direcionado para o céu, pelo que Deus diz, porque a última palavra é dele. E elas, apesar de ser mulher, deram um grande exemplo deste ânimo. Por quê? Porque elas eram determinadas. Esse ânimo espiritual, eles têm determinação. Como aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até Jesus, tiveram amor, manifestaram esse amor, porque não era tão perto para eles conduzir esse homem. Ele tinha dificuldade de se locomover. E aí eles tiveram, além do amor, a união, porque um sozinho não ia conseguir. Tiveram que juntar outros que tinham o mesmo amor, os mesmos ideais, que se alistasse para a mesma missão. E eles uniram essas coisas e determinaram a chegar diante de Jesus. E foram. Chegando lá, eles viram aquela grande multidão. E é claro que a Bíblia diz que eles não podiam se aproximar. Ninguém ia ceder o seu lugar. Todos estavam ali querendo tocar em Jesus ou ser tocado por Jesus. Se eles não fossem determinados, animados, poderia deixar ele ali ou esperar e nem atingir o alvo, o objetivo, ou voltar para trás e desistir de tudo. Mas eles saíram determinados, animados. Quando alguém está animado, as portas podem fechar de um lado, ele olha para o céu e veja a porta se abrindo do outro lado. Deus dá capacidade e sabedoria para ele encontrar saída em toda situação, em todas as circunstâncias, para todos e quaisquer problemas. Que eles fizeram? Abriram o telhado e baixaram aquele homem até Jesus. Isto porque eles eram determinados, animados. Creio que entre os 4 não ficaram discutindo razões, possibilidade. Será que dá certo ou não? Não encontramos isso. Unidos no amor, emanados pela fé, eles no mesmo objetivo, pelos mesmos ideais, animados junto, subiram aquele homem e desceram até Jesus, aonde ele pôde alcançar o seu milagre. É o ânimo que levou. Mas elas foram até Moisés. Pode ter certeza que não foi tão fácil. Elas foram com bastante medo. Porque se elas confrontassem ali com Moisés, e Deus entendesse que da parte dela aquilo seria rebelião, elas teriam sido fulminadas. E elas sabiam disso, mas elas sabiam o que queria. Nós estamos diante de uma geração que não sabe o que quer. Cedo ele quer servir a Deus, de tarde não.
Hoje ele está rompendo barreira, amanhã está cabisbaixo. Uma geração indecisa, fraca, desiste de tudo tão fácil, desiste por nada, por simples coisas, até sem razão, não rompe barreira, querem tudo nas mãos, bênçãos a domiciliar. Mas nós temos que ter exemplos. E louvamos a Deus porque a Bíblia é nosso manual de fé e de exemplo para quem quer servir a Deus com determinação. E elas foram. Por quê? Porque elas estavam determinadas, animadas, confiantes a conquistar o impossível. Claro que aparentemente aquilo era impossível, porque já estava escrito, selado, era lei, herança era dos homens, terra era dos homens, as mulheres eram discriminadas. Aparentemente, humanamente, elas estariam perdendo seu tempo. Aí ela falou com Moisés, dizendo: meu pai morreu no deserto e não teve filho. E por que tiraria o nome de nosso pai da sua família? Dá-nos possessão entre os nossos irmãos, de nossos pais. Elas foram direto ao assunto. Não ficaram falando por parábola. Por quê? Porque elas sabiam o que elas queriam. Estavam determinadas aquilo. Aí Moisés, como homem de Deus, ele não tomou decisão própria também, ele não ignorou. Porque ele sabia que ele estava ali para fazer a obra de Deus. Ele não podia tomar decisões precipitadas. Ou responder por questão pessoal. Ele sabia que ele era um intercessor, um mediador. E ele não poderia ser injusto. E nem com as mulheres e nem com Deus. Ele teria que se colocar no meio para agradar a Deus e ser justo ali com ela também. Aí ele foi orar. Quantas vezes as pessoas querem tomar decisão, responder pergunta, segundo a sua opinião? É o que eu acho, é o que eu penso. Já vi falar, fizeram assim. Com Deus não tem isso, ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Mas aí ele levou o negócio perante Deus, que é o mais correto, que Deus é dono do povo. Como diz lá em Pedro, para liderar o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas sendo receptor e transmissor da mensagem de Deus a todos. E aí ele orou a Deus e Deus respondeu. Que Deus responde oração. Nunca ele deixou de responder. Ele é o único que aceita qualquer clamor. Aonde as palavras às vezes não é bem colocado, o português não é bem claro, mas ele entende. Por quê? Porque a questão é o coração, é a alma da pessoa. E aí Deus responde para ele. As filhas
de Zelofaede fala retamente. Dá a elas entre os vossos irmãos, por ser determinadas. Elas mudaram aquela lei, mudaram aquela sentença. Dali por diante, mudou toda aquela questão de herança. Dali por diante, a herança era distribuída também para as mulheres. Quando a pessoa é determinada, quando ela é animada, e esse ânimo ele é espiritual, ele é motivado por Deus, ele muda a sentença. Ele muda qualquer lei. Quando ele entra na presença de Deus, otimista. Então que Deus, nosso Senhor, nos ajuda, nos agracia, nos conscientiza de termos esse ânimo, mesmo no meio do mundo atribulado, indecisos, conflitante, mas cada líder, cada homem de Deus que ele alistou para essa batalha final, precisa realmente ter esse ânimo. E é claro que muitas vezes, para ele e para aqueles que estão sob os seus cuidados, foi o que Deus falou ali com Josué, para ele guardar todas as palavras da lei. Se ele deixasse a desejar nessa questão da obediência, certamente ele não seria dono desse ânimo que o impulsionou a ter vitória, a ser vitorioso e a levar o povo a vencer. Certamente ele obedeceu à palavra de Deus, teve ânimo suficiente para contagiar todo aquele povo e conduzir como Deus mandou, como Deus designou, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu ministério, bem consciente na presença do Todo-Poderoso. Que Deus assim nos dê graça e nos ajude em relação ao ânimo que nós precisamos nos dias em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos. Amém.